Fala rapaziada, beleza? Tô aí, ó, tentar fazer um videozinho desse Sonic pra vocês, tá? Um Sonyzinho Vaio, né? Aquela geração ainda onde não era positivo que fabricava, tá? Quebradinho aqui, faltando um pedacinho, velho de guerra, bom notebook, né? Core 5. Deixa eu virar aqui. Mas eu tenho que tirar aqui a imagem, que tem uma informação aqui de uma assistência que já passou e não é interessante pra mim estar passando isso pra vocês. Mas eu vou estar passando o modelo aqui, pera aí. Então, ó, o modelo dele tá aqui, ó, SVF 15 SVF 152C29X, correto? Tá? Esse aqui é o modelo do equipamento, né? Esses equipamentos Sony, uns identificam por um modelo, outros identificam por outro. Mas deixa eu tirar aqui, ó, voltar nele aqui, tá? Isso aqui o cliente meio que mandou pra mim dizendo que provavelmente era o jack, tá ok? Só ligar aqui, ó, conector jack, conectado aqui na fonte, correto? Conector jack, deixa eu conectar aqui, ok? No equipamento. Conectado e nada acontece, beleza? O equipamento não liga. Então vou seguir o padrão dos vídeos que eu normalmente faço e vou estar realizando aí algumas medições e vou informando o passo a passo aí desse reparo. Então galera, ó, voltando para mais uma etapa, tá? O carregador tá aqui, ponteira do terra tá aqui, ok? Minha ponta de prova positiva. E lá é o multímetro, beleza? Como o cliente alegava um problema de conector jack, tá? Eu vou estar medindo aqui, ó, na entrada do equipamento a tensão de entrada, beleza? Vamos verificar qual a tensão de entrada aqui, ó. Olha lá, ó. Tirei a ponteira, zerou. Botei a ponteira, 19 volts, correto? Então, isso deixa claro pra gente que o problema não é o DC jack, beleza? Porém, ao continuar a medição aqui, ó, eu acredito, não olhei esquema nem nada, mas pela experiência, isso aqui é um resistor shunt, tá? A gente já vem no shunt aqui, ó, e a gente não tem tensão nenhuma no shunt. Olha lá, ó, zerado e lá a ponteira no shunt, ó. Vou virar assim que dá melhor de ver, ó. Beleza? Então, muito provavelmente a gente tem uma proteção ativada, um transistor de entrada com problema, né? Ou a gente tem aqui algum defeito no circuito de charge, beleza? De repente uma proteção ou um defeito no circuito de charge, que ele identifica alguma coisa anormal na continuidade da corrente e acaba desativando aqui os MOSFETs de entrada, não deixando a tensão chegar até esse ponto aqui e acabar danificando alguma coisa, ou até mesmo o próprio charger pode ter dado defeito, né? E ele não está fazendo a função de chavear os MOSFETs de entrada, que seriam os MOSFETs de entrada e de proteção da entrada, para fazer essa tensão passar para cá, tá? A tensão passando por esse ponto do shunt, ela vai alimentar todo o circuito de alta da placa, beleza? VIN de PWM, alta de MOSFET, alta de todos os circuitos que tem como referência a tensão de entrada de 19 volts, tá? Grande parte da placa utiliza dessa tensão sim para poder chavear e criar aí as tensões e subtensões, beleza? Vamos dar continuidade aí e vamos ver o que a gente encontra nesse caso. Então galera, realizando aqui algumas medições, tá? Eu pude verificar que a tensão ela vem aqui, né? Ela passaria pelo PQ35 e aí ela geraria uma tensão na saída do PQ35 chamada de VA, que seria a tensão de entrada, beleza? Ao analisar aqui o PQ35, que é esse cara aqui, eu acabei notando que ele está no estado de proteção, tá? Normalmente isso ocorre quando a gente tem uma falha no circuito de proteção interna desse equipamento, ou também pode ocorrer quando temos um defeito no próprio transistor, ou até quando temos curto aqui no shunt, tá? Ou em alguma parte desse circuito aqui onde envolve o circuito de entrada, tá? Analisando aqui de maneira breve aqui, né?
Eu não encontrei nada de errado com esse transistor, nem com esse, e muito menos curto no shunt, tá? Isso me leva a crer em duas possibilidades. A primeira possibilidade, um defeito de charger. A segunda possibilidade, um defeito no circuito de proteção de entrada, tá? Deixando claro que esses notebooks Sony, eles têm um circuito bem enjoado de analisar nesse circuito de entrada, ok? Vou mostrar para vocês aqui um pouco no esquema, vai dar uma chacoalhada aí que eu tô com o celular na mão, mas eu vou mostrar no esquema como é o circuito aqui do PQ35, que é esse cara aqui, ó, o primeiro transistor. Vamos lá dar uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o circuito do PQ35, correto? Ó? Aqui é a entrada do conector, alguns capacitores, né? Aqui, no caso, já começa o circuito de proteção, beleza? Aqui, ó. Aqui eu tenho aqui a entrada da tensão que vem do DC Jack direto no PQ35. E aí, após ser chaveado o PQ35, esse DC Jack aqui, no caso esse transistor, né, ele vai chavear. A tensão vai ter passagem dos pinos de source para o dreno. E aí a gente vai ter a tensão VA, vital para o circuito funcionar. Beleza? Porém, ó, se a gente analisar aqui, a gente tem todo o circuito de proteção. Ó. VIN short, tá vendo? Circuito de entrada curto, né? A proteção do circuito de entrada em caso de curto. Temos aqui alguns sinais, tá? E temos aqui o famoso PQ2, né? Tá? Esse aqui, ó, PQ2B e PQ2A. Costuma falhar bastante e não interpretar esses sinais que chegam aqui, ó, de maneira correta, fazendo com que esse gate ele tenha uma tensão igual à da tensão de entrada, que seria a tensão que está aqui antes do gate, correto? E aí, com esse gate igual à tensão do source, a tensão não vai ser chaveada para o outro lado, entendeu? Não deve ser igual, tá? Então a gente vai analisar todo esse circuito aqui e vamos ver se a gente encontra aqui o responsável por esse problema. Então, galera, ó, depois de analisar bastante a condição da placa, ok? E tentar descobrir aqui o motivo dessa proteção não estar atuando, né, da maneira correta, eu tive a certeza que eu podia vir aqui e executar uma ação aqui manual, né, ignorando a condição do circuito, para eu continuar o teste dessa placa, beleza? Eu vou botar meu multímetro aqui de uma maneira que dê para me mostrar a vocês. O que eu fiz aqui? Eu ignorei a condição que essa proteção está atuando e fiz manualmente aqui, ó, o que o transistor faria diante da condição correta da proteção, ok? Então aqui a gente entra com 19, esse 19 vem aqui, esse transistor dentro das condições normais ele vai chavear essa tensão para o outro lado, onde você está vendo o fiozinho aqui, e essa tensão ela vai fluir para a placa, né? E vai alimentar os circuitos essenciais para gerar as tensões principais, tá? Então aqui, ó, conforme eu fiz esse jumper aqui para realizar um teste, a gente já passou a ter, ó lá, 19 volts no shunt, correto? Ó, tirei, vou colocar 19 volts no shunt, beleza? Porém é o seguinte, eu sempre recomendo para todo técnico iniciante ou quem está aprendendo que não faça um jumper desse aqui nem para testar em caso de dúvida, beleza? Só faça o jumper quando você tiver a condição de estar analisando se compensa você fazer isso aqui. Porque se eu faço esse jumper e não analisasse, né, se eu não tivesse analisado corretamente essa placa antes de realizar esse jump, eu poderia estar vindo aqui queimando um PCH, queimando um processador integrado. Por quê? Porque muitas vezes esse circuito de proteção ele atua da maneira correta, não deixando a placa vir a danificar coisas que ficam muito mais difíceis de reparar do que muitas vezes um curtinho, alguma coisa assim mais tranquilo de reparar, tá? Com esse jumper feito aqui, a tensão no shunt, estabilizada lá, ó, a gente vai passar a ter as principais tensões da placa, tá? Que são as tensões principais. São delas que a placa vai começar a atuar e liberar uma série de sequência de alimentações até alimentar processador, Super I/O, PCH, blocos do processador, circuito de áudio, circuito de rede, circuito de vídeo, etc. Tá? Então tá aqui, ó.
a bobina de 3.3 volts, tá? Estaria aqui. Deixa eu verificar aqui novamente, né? Olha lá, a bobina de 3.3 volts, correto? E ao lado aqui, ó, a bobina de 5 volts, correto? Tá aqui, beleza? A partir disso, eu posso já começar a entender que o problema não tá em nada para frente da placa, e sim entre os transistores de entrada e o circuito de proteção. E vai ser nisso que eu vou me focar agora para solucionar esse problema aqui. Valeu? Então, galera, ó, só para ilustrar para vocês, tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma coisa para vocês verem que eu não tô errado na minha análise, eu não tô blefando, né, em relação ao que eu falo. Eu vou estar ligando essa placa aqui, ok? Ignorando o circuito de proteção, tá? Só pra gente realizar um teste e verificar aí se realmente eu tô certo no que eu tô falando. Então vamos lá, ó. Conectei aqui, tá? Analisando aqui o esquema elétrico, tá? Eu posso perceber que eu preciso dar um pulso negativo no pino 9 aqui do conector com 2, correto? Então a gente está aqui no conector com 2, beleza? E eu vou fazer esse pulso aqui, ó. Fiz o pulso e olha o que acontece, ó. A máquina já está ligando, beleza? Ó, cooler girando. Provavelmente eu tenho aqui todas as tensões para que essa máquina funcione. Tá aqui o LED verde ligado, né? Então vamos lá. Tensão aqui, por exemplo, do processador. Eu tenho. Olha lá. Eu tenho. Tá vendo? 0.87, correto? Eu medi antes da bobina, estava com certa oscilação. Agora eu estou medindo aqui após a bobina, né? A retificação da bobina, no caso a filtragem, né? A filtragem aqui por impedância, ok? E tá aí, ó, a tensão estabilizada do processador, beleza? Então vamos ver se a gente tem aqui, ó, as outras tensões. Olha lá, 1.06, correto? Aqui também eu tenho a tensão de GFX, correto? Essa tensão indica que essa placa muito provavelmente já está até gerando imagem, tá? Tá dando uma oscilada aqui no meu multímetro porque eu estou medindo antes do filtro, tá, galera? Então dá uma oscilada mesmo. Do outro lado do filtro fica difícil de medir por causa da posição da minha mão, beleza? E aqui eu tenho aqui também as tensões principais, aqui embaixo, de 5. Olha lá, 5 volts. E tem aqui também a tensão de 3 volts. Tá lá, perfeito. Então agora vamos focar aqui diretamente no circuito de entrada. Então, pessoal, ó, tô voltando aí, tá? Após alguma análise, né, e a minha suspeita do PQ2, que é um transistor, um transistor duplo, correto? Que é esse cara aqui, esse MD, né? Bem pequenininho. Aqui tem 2 transistores aqui, bipolares, correto? Eu percebi que ele, né, poderia estar causando aqui o problema nesse circuito, correto? E o que eu fiz? Para me realizar um teste e algumas medições que eu fiz nele, eu tive a suspeita que ele não tivesse ok, tá? Então eu fui lá e removi esse transistor, tá? Com total segurança, porque eu já sei que não tem nada de errado com a placa, beleza? Então quando eu fiz isso, olha o que aconteceu, ó. Aqui no shunt que não tinha nada, eu passo a ter agora 19 volts, ok? Ou seja, agora está mais do que confirmado que eu tenho defeito só no circuito de proteção, beleza? Vou realizar algumas medições ali daquele transistor. Acredito que ele esteja com problema, de acordo com as medições que eu já fiz antes de remover ele. E vou estar substituindo ele, né? Vou fazer mais algumas medições para me certificar. E vou estar substituindo ele por outro transistor, tá? Tá aqui esse transistor no circuito elétrico, tá? A gente vê ele lá em um só, mas aqui ele apresenta no esquema como se fossem 2 peças, tá? Pelo menos aqui na serigrafia dele, do desenho dele, né? Na versão desse transistor no projeto eletrônico, tá? Mas aqui, ó, na serigrafia, PQ2A, tá? E aqui PQ2B, ou seja, os dois são PQ2,
só que aqui é o A, né, a parte A do transistor, do circuito, correto? Do transistor. E aqui a parte B do transistor. Eles trabalham em conjunto, tá? Como é que funciona aqui esse transistor? Esse transistor funcionaria, em caso de alguma falha, recebendo aqui, ó, informações, né, de curto-circuito, de proteção, como é o caso do VA-off aqui. No caso a placa encontre algum problema no circuito eletrônico, o Super I/O, ou o circuito em si trabalhando, que eu não analisei para trás aqui ainda, ele mandaria aqui no VA-off uma tensão suficiente para a gente atrapalhar aqui, no caso, desfazer aqui esse divisor resistivo, tá? Tá vendo? Aqui é um divisor resistivo, ó, 19, passa aqui, tá? Aqui ele já vai ao ground aqui do conector. Aqui a gente gera um divisor resistivo e esse divisor resistivo aqui vai gerar uma tensão menor do que o source nesse gate e esse transistor vai chavear, ok? Quando tem alguma coisa, o conjunto, esses transistores em conjunto, eles vão fazer o que? Eles vão ligar diretamente o 19 daqui do VA direto aqui no meio desse divisor resistivo, com isso matando aqui a atuação do divisor resistivo e igualando a tensão do gate com a tensão do source e impedindo que a tensão do source passe aqui para o dreno, e aí a máquina não vai ter tensão de alta, e aí no caso com isso ele vai deixar de existir aí o risco de um agravamento de um problema, principalmente na tensão de alta, que é normalmente onde causa danos maiores, ok? Então eu vou estar dando continuidade aí nesse reparo e a gente vai vendo como é que vai ficar essa situação aí. Então galera, agora já é outro dia, correto? Eu ontem acabei não mostrando lá, eu substituindo o tal do componente, que era um transistor duplo, né? Um PNP e outro NPN, no mesmo encapsulamento, tá? Já é outro dia, minha roupa já é outra, já, né? Saí daqui ontem, né, no caso, e deixei encaminhado. Hoje eu basicamente só montei o equipamento, até por isso eu não fiz a gravação do componente ali entrando no lugar, mas já tinha mostrado a placa ligada, já tinha mostrado já os testes e tudo mais, tá? Então tá aqui o carregador, vou conectar o carregador aqui, beleza? Carregador conectado, ligar aqui o botão power, LEDs acenderam e o resultado final é esse aí, beleza? Máquina tá no vídeo. Tem mais problemas nessa máquina relacionado a sistema operacional e etc, entendeu? Que eu vou tratar em outro momento aqui. Não preciso fazer um vídeo formatando o computador, testando SSD, nada disso, beleza? Então fica aí, mais um equipamento resolvido. Eu espero estar fazendo mais vídeos para vocês aí, mas o corre está muito grande, eu acabo ficando um pouco ausente, até devido ao excesso de cobranças que a gente acaba recebendo aqui. Eu fico com tanta coisa para fazer que eu não tenho muito tempo de mostrar os vídeos, né? E acabo deixando o canal um pouco sem esses conteúdos aí, mas vou tentar aí aos poucos normalizando, tá? Sempre dessa forma, né? A princípio de uma maneira bem simples, com o celular gravando, e se caso vinha a ter uma demanda maior aí, eu começo a investir um pouco mais nisso aí. Valeu!